Ok, estamos começando mais um shiur dessa semana, todas as segundas-feiras, diretamente com vocês aí pelo canal Binei Machia. Para você que nos está assistindo, eu quero dar continuidade à nossa aula da semana passada, onde nós falávamos sobre Ruth, a moabita Ruth, que se uniu ao povo de Israel através da conversão. No caso dela, uma conversão por casamento. E eu quero começar recapitulando uma mitzvah que nós lemos na semana passada, nós citamos na semana passada, que é a mitzvah da mulher que se achava na guerra. Quando um judeu saía à guerra e ele se agradasse de uma mulher, ele poderia tomá-la para si mediante casamento, para o qual ela deveria passar por um processo de conversão, o que coloca uma exceção para o caso da mulher, quanto àquela proibição estabelecida na Torá para que um moabita não pudesse se achegar ao povo de Israel. Mas uma mulher moabita sim poderia, desde que esta se submetesse ao processo de conversão. E foi o caso de Ruth. Ruth, ela era uma mulher de Moabe, mas casada com um dos filhos de Naomi, uma judia da tribo de Judá, e que veio para Moabe por conta da fome que havia se estabelecido sobre a terra. Era uma circunstância, portanto, de exílio, similar à da guerra, o que levou os nossos sábios da época a considerarem a conversão da mulher para casamento uma coisa possível. Hoje, ambas conversões são possíveis, uma vez que o povo moabita, na prática, não existe mais. Ok? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, abordando o tema da conversão, da techuvá, para aqueles que desejam se achegar ao povo de Israel. Então, claro que a gente tem que começar por Isaías 56, reabordando aquilo que nós falamos na semana passada. Isaías, capítulo 56, livro do profeta Yeshayahu. Vamos abrir lá. Capítulo 56. Diz assim, lá no capítulo 56, verso 1. Assim diz o Eterno, observai o direito, praticai a justiça, pois a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a revelar-se. Feliz o homem que faz isto, e o filho de Adão, o Ben-Adam, que se atém a isto, observando o Shabat, sem o desonrá-lo, guardando a sua mão de fazer algum mal, e não diga ao filho do estrangeiro,
que se apegou ao Eterno, dizendo: o Eterno certamente há de separar-me do seu povo. Não digo eunuco, sou eu uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno aos eunucos que guardam os meus sábados e que escolhem aquilo que me agrada, que se mantêm na minha aliança. Estes eu conservarei na minha casa e nos meus muros, e uma estela com o seu nome. Isto será melhor que os filhos e filhas. Ali inscreverei um nome perene, que jamais será suprimido. Os filhos dos estrangeiros que se apegam ao Eterno para assegurar o seu serviço, para amar o seu nome, para amar o nome do Eterno, para permanecer como seus servos, para aqueles que guardam o Shabat sem desonrá-lo e que se mantêm na minha aliança, eu os farei vir à minha santa montanha e farei jubilar a casa que ora para mim, e os seus holocaustos e sacrifícios terão meu beneplácito sobre o meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Oráculo do Eterno, que congrega os exilados de Israel, reunirei a ele ainda outros, além dos que já se encontram reunidos. Palavra do profeta Isaías, na época dirigida aos filhos dos estrangeiros, ou seja, a alguém que não era parte do povo de Israel e que se uniu ao povo de Israel pelas alianças que Hashem nos deu, que Hashem deu ao povo judeu. Entre as alianças citadas ali está a aliança do Shabat e a aliança da Brit Milá. Quando fala que se apegam ou asseguram ou mantêm a minha aliança, está se referindo à aliança da Brit Milá, à aliança da circuncisão. Sabemos disso porque lá no livro de Gênesis, Hashem chama a circuncisão, chama a Brit Milá de a aliança. A todos os demais ele chama de uma aliança, com exceção daquela aliança firmada no Sinai, que também recebe o nome de a aliança. Esta é a aliança que o Eterno faz neste dia, ou seja, a aliança de cumprir a Torá. Mas quando ele fala a Avraham Avinu, eis esta a minha aliança, ele está falando da circuncisão. E aqui ele cita o Shabat. E por que ele cita o Shabat? Porque ele está falando de pessoas que passaram por um processo de conversão. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque há quem pense que o Shabat deve iniciar um processo de conversão, o que de fato não é verdade. A conversão, ela ocorre primeiramente quando o indivíduo que se achega ao Eterno para o conhecer, toma conhecimento das leis elementares para fazer parte de seu povo, aquilo que nós chamamos de leis Noahid, ou seja, as leis dos filhos de Noah, ou as leis dos Binei Noah, dos filhos de Noah. Nós, da comunidade Binei Mashiach, entendemos que a condição de um Ben Noah, de um filho de Noé, ou daquele que cumpre os preceitos que foram dados a Noé, é alguém que ocupa uma condição intermediária. Não é alguém que já concluiu o seu processo de se achegar ao Eterno. Até porque, pela Torá, nós vamos entender que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, não apenas por conta do Mashiach que nasceria de sua ascendência, mas também por conta das alianças que seriam dadas através de Avraham Avinu. Ok? Nós vamos falar mais propriamente da Brit Milá e de outras alianças que fazem parte do processo de conversão mais para frente. Por ora, eu quero orientar você, indicar para você o estudo que fizemos da Parashá Ahareimot, onde leis elementares dadas a todos os seres humanos são colocadas ali. Principalmente leis morais. E essas leis de moralidade fazem parte das leis mais essenciais para alguém que pretende ascender na sua
espiritualidade, sair do nível da carnalidade. Eu estou usando hoje uma linguagem menos rebuscada do que aquela que a gente usa geralmente na Paraxá, uma linguagem mais simples, não é? A sair do nível de sua carnalidade e entrar num nível de sua espiritualidade. Ou seja, deixar de dar vazão a certos vícios inerentes ao nosso instinto. Então, à medida em que o homem torna-se menos vítima de seu instinto, ele está mais livre para atender o propósito de se achegar a Deus de forma verdadeira. E o processo das leis dadas aos filhos de Noé é um processo elementar. Quando lhe é vedado, por exemplo, comer carne de animal sufocado, que tenha sido morto de uma forma não bíblica, de uma forma fora dos princípios estabelecidos pela Torá, o sangue, as relações incestuosas, as relações sexuais ilícitas de todos os tipos, incluindo as leis da assim chamada Taharat Mishpahá, as leis da pureza familiar, no que se refere ao período da nidá, da menstruação da mulher, e os dias posteriores, o mikve e tudo mais. Esses mandamentos fazem parte de um processo inicial de alguém que pretende se achegar ao Eterno, e estão citadas lá, e claro, as leis da idolatria, óbvio, né, contra a idolatria, a desvinculação completa de qualquer vestígio de avodazará, de idolatria, ok? Que nós tenhamos, ou que você tenha se envolvido em algum momento de sua vida. Por isso que na comunidade Minei Machia, nós instituímos dentro do processo de conversão 2 tevilot, dois ritos de imersão, 2 batismos, como as pessoas costumam chamar dentro do cristianismo. Uma tevilá inicial, que é uma tevilá de arrependimento e purificação. Essa tevilá, ela é realizada sobre todo aquele que já cumpre essas leis mínimas registradas em Atos capítulo 15 e se abstém de qualquer tipo de impureza, seja ela uma impureza moral, seja ela uma impureza ocorrida por conta de uma alimentação fora das Escrituras, fora da palavra do Eterno, fora da Torá, ou impurezas espirituais oriundas do contato de qualquer espécie com a idolatria. E aquela tevilá inicial é uma tevilá que já inclui a pessoa dentro de um processo de conversão. Okay? E ela, então, firma o compromisso público de assumir sobre si as leis mínimas e se compromete, dali para diante, de dar sequência ao aprendizado da Torá e colocar as demais mitzvot da Torá em prática, para que, cerca de um ano depois, aproximadamente, ela possa passar à finalização de sua techuvá, de sua conversão, o que para os homens incluirá a Brit Milá e a tevilá de conclusão logo após a realização do processo da Brit Milá. E no caso das mulheres, apenas a tevilá. Durante esse processo de um ano, a pessoa deverá se comprometer para com o Shabat, deverá adiantar aí para que ela possa logo guardar o Shabat, deve se organizar para que ao longo desse um ano ela se desvencilhe do Shabat, se desvencilhe dos Yamim Tovim, dos dias festivos registrados na Torá e também chamados de Shabat, ou seja, dias de descanso solene, em que não podemos transgredi-lo através da prática das melahot citadas na Torá, das obras servis, das obras seculares. Okay? Então, ao longo desse processo, a pessoa vai assimilar as outras mitzvot, e algumas delas ele só poderá efetivamente cumprir, principalmente no âmbito público, após passar pela Brit Milá, no caso dos homens, ou na Tevilá, no caso das mulheres, o que inclui, por exemplo, a ostentação de itens indumentários públicos e testemunhais, que é o caso da kippá, que é o caso do talit, que é o caso do tzitzit,
que poderão ser usados em alguma etapa de seu processo dentro da comunidade, mas nunca de forma externa, porque a pessoa ainda não pode testemunhar de algo que ela na prática não é, sendo que ela ainda está em falta com aqueles mandamentos que precisam ser colocados em prática ao longo do seu processo de conversão. Contudo, dentro da nossa abordagem, a partir da Moabita Ruth, eu quero dar sequência nisso. Vamos abrir lá então em Ruth, e aí eu quero ler alguns textos que eu já antecipei na nossa última prédica do Kabbalat Shabbat. Você pode digitar lá, o Midrash da Grande Ceia vai abordar um pouco sobre esse rebanho que cita aqui em Isaías capítulo 56. Ruth continua sendo a base do nosso estudo de conversão. Livro de Ruth. Megilá de Ruth. O que é uma Megilá? Megilá é uma espécie de livro que abria para um lado só, diferente do Sefer, que abria para os dois lados. E ela, na verdade, são registros breves de histórias ou de conselhos, ou registros breves, não tão longos. É o caso de Ruth, é o caso de Esther, é o caso de Kohelet, ou Eclesiastes, é o caso de Eira, ou Lamentações de Jeremias, e é o caso de Cantares. As 5 Megilot, assim como os 5 livros da Torá, cada uma é colocada em determinadas festas e relacionada com as festas. E é o caso do livro de Ruth, da Megilá de Ruth, que está relacionada com a festividade de Shavuot, ou nos dias intermediários entre Pessah e Shavuot, porque o livro de Ruth ele se passa durante a colheita do trigo e da cevada. Então sabemos que a história de Ruth se passa no período em que estamos vivendo. E por isso também escolhi esse período do calendário judaico para estudarmos mais a fundo a história de Ruth e para entendermos como ela está conectada com o processo de Teshuvá daquele que se achega ao Eterno. Eu quero ler, então, um pouco com vocês. O livro de Ruth é um livro curto. Quero ler o terceiro capítulo. Terceiro capítulo. Verso 1 em diante. Naomi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, não devo buscar para ti uma situação em que sejas feliz? Ora, não é nosso parente este Boaz, entre cujas moças estiveste? Ei-lo que vai joeirar a cevada, debulhar a cevada, a eira esta noite. Lava-te, perfuma-te, põe o teu manto e desce a eira. Mas não te deixes reconhecer por esse homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se deitar, virás ao lugar onde dorme e aproxima-te e descobre-lhe os pés e deita-te. E ele mesmo te dirá o que terás que fazer. Ela lhe disse: Farei tudo o que disseste. Ela desceu, pois, a eira e fez como a sogra lhe dissera. Boaz comeu e bebeu, e seu coração se alegrou, e veio deitar-se à extremidade do montão do cereal. Então ela veio mansamente, descobriu-lhe os pés e se deitou. Depois, lá pelo meio da noite, o homem sentiu um calafrio e se inclinou para a frente, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz disse: Quem és? E ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Desposa a tua serva, pois tu és o meu resgatador. Então ela disse: O Eterno te abençoe, minha filha, demonstrasse tua fidelidade de uma maneira
bem mais clara do que antes, não correndo atrás dos jovens, pobres ou ricos. Pois, minha filha, não tenhas medo, tudo o que disseres o farei para ti, pois todos entre nós muito bem sabem que és uma mulher de valor. Porém, embora seja verdade que eu sou um resgatador, há entretanto um outro resgatador mais próximo do que eu. Passa esta noite aqui e amanhã, se ele te resgatar, está bem, te resgate. Mas se não quiser te resgatar, juro que te resgatarei, certo como vive o Senhor. Fica deitada até pela manhã cedo. Ela se deitou aos seus pés até que de manhã e se levantou antes de uma pessoa pudesse reconhecer a outra, ou seja, antes do shacharit. E ela disse, que não se saiba que esta mulher veio à eira, e acrescentou, estende o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, então ele mediu 20 litros de cevada e lhe pôs nos ombros. Depois ela voltou à cidade, voltou para junto de sua sogra e lhe perguntou, o que aconteceu contigo, minha filha? Ela lhe contou tudo o que o homem fizera por ela e acrescentou, ele me deu estes 20 litros de cevada, pois me disse, não deves voltar à casa da tua sogra de mãos vazias. Não, me disse, espera, minha filha, até saberes como se cuidará o caso. Certamente esse homem não descansará enquanto essa questão não estiver resolvida hoje mesmo. Qual é a situação aqui? A situação aqui é uma situação chamada de Halitzá e Ibun. O que é o Ibun? O Ibun é a lei do levirato. E a Halitzá, a lei que ordena que uma mulher descalce os pés de um homem, caso ele não a queira resgatar. Quem aí poderia ser resgatado? Uma mulher, uma viúva, cujo o marido tenha obviamente morrido, ela deve ser resgatada pelo seu irmão, o irmão do marido que morreu. Ele então a toma por mulher, gera nela um filho, para dar sequência ao nome de seu irmão. E no caso de o irmão não querer resgatá-la, então o parente mais próximo o fará até que haja um resgatador para ela. E com o ato de descalçar os sapatos, ele então se isenta da sua condição de resgatador. Essa mitzvah é cumprida até os dias de hoje de forma simbólica, quando é tirado o sapato do homem, desde que a lei da poligamia foi revogada pelo judaísmo rabínico. Mas a lei da Halitzá permanece em vigência e o do Ibum, de resgate, já não mais está em vigência, porque já não se pode tomar uma segunda esposa. Ótimo. O que ela fez aqui, ao descobrir o pé de Boaz, foi tentar lembrá-lo de sua obrigação, até porque ele não a conhecia, mas sabia se tratar de Naomi. Então, ela provavelmente contou o que se tratava, ele então entendeu que ela queria se chegar a ele. Contudo, havia alguém entre ele e ela. Ele, contudo, era um homem já velho, um homem já de idade, um homem maduro. E ela, uma jovem viúva, bonita, de boa aparência, e que poderia ter procurado jovens entre os filhos de Moabe, por exemplo, talvez até homens ricos, que poderiam casar com ela. E, no entanto, em apego à sua sogra e à sua fé, ela preferiu buscar na proteção de um homem mais velho uma segurança para si.
Ela não estava interessada em riqueza, ela não estava interessada na beleza física, ela não estava interessada em um jovem bonito, não estava interessada em um homem forte. Ela estava interessada em ser resgatada e, principalmente, em viabilizar a manutenção de sua sogra, Naomi, para que Naomi não fosse uma mendicante entre os seus parentes. E isso agradou aos olhos de Boaz e agradou aos olhos de Hashem. Boaz então reuniu os anciãos da cidade. No capítulo 4 fala assim: Boaz tinha subido ao tribunal e tomado assento, quando o resgatador de quem ele tinha falado passou. Boaz lhe disse: Eu, fulano de tal, para e assenta-te aqui. O homem parou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens, um miniã, entre os anciãos da cidade e disse: Sentai-vos aqui. E eles se assentaram. Depois ele disse ao resgatador: Naomi, aquela que voltou dos campos de Moabe, está vendendo uma parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimelech. E eu decidi pôr-te a parte da situação nesses termos. Compra-a na presença dos habitantes e na presença dos anciãos de meu povo. E se quiseres resgatar, resgata. Mas se não quiseres resgatar, informa-me, pois para que eu o saiba, porque ninguém, exceto tu, tem direito de resgatar. Eu venho depois de ti. Ele disse: Eu quero resgatar. Então Boaz acrescentou: No dia em que comprares o campo da mão de Naomi, adquires também Ruth, a moabita, a esposa do falecido, para garantir o nome do falecido sobre o seu patrimônio. O resgatador disse: Não posso resgatar, senão arruinarei meu patrimônio. Resgata para ti o meu direito de resgate, não posso resgatar. Assim era outrora em Israel, a propósito do resgate e da permuta para resolver qualquer negócio. Um tirava a sandália e entregava ao outro, e assim convalidava um contrato em Israel. E o resgatador disse a Boaz: Adquire para ti. E tirou a sandália. Então Boaz disse às testemunhas: Hoje que eu te adquiro da mão de Naomi tudo o que pertencia a Elimelech, o que era de Quilom e Mahlon, e de aquilo também para mim, como esposa Ruth, a moabita, esposa de Mahlon, a fim de restabelecer o nome do falecido sobre o seu patrimônio, para o nome do falecido não se apague entre os irmãos, nem perante o tribunal do lugar. Vós sois testemunhas disto hoje. Então, todo o povo que que estava no tribunal e os anciãos disseram: Somos testemunhas, que o Eterno torne a mulher que te entra em tua casa, como Raquel e Leia, e edificaram juntas a casa de Israel. Faze fortuna em Efrata e torna-te célebre em Betlehem. E assim, pela descendência que o Senhor te der dessa jovem mulher, tua casa seja como a casa de Pérez, de Tamar, que de Tamar gerou Yehudá. Então Boaz tomou a Ruth, e ela se tornou sua mulher. Ele se uniu a ela, e o Senhor lhe concedeu uma gravidez, e ela deu à luz ao filho. Então as mulheres disseram a Naomi: Bendito seja o Senhor, que não te deixa faltar hoje um resgatador, cujo nome seja proclamado em Israel. Essa história, além de ser uma história literal, cheia de simbologias, nos coloca numa condição, numa pergunta
Quem é o resgatador nessa história? Ruth, uma moabita, de uma nação inimiga de Israel, se apega a Naomi, sua sogra. Falamos no estudo passado que Naomi representa o povo de Israel, a idosa. E Ruth representa aqueles indivíduos que humildemente se achegam ao povo de Israel. E aí é preciso lembrar da frase que Naomi disse, que Ruth disse a Naomi: Amer Ami, Elohair Elohi. Teu povo, meu povo. Teu Deus, meu Deus. Significa que ninguém se achega ao Deus de Israel sem passar pelo povo de Israel. E esse casamento com o povo de Israel se dá através de um resgatador. Mashiach é o resgatador das nações. É o resgatador dos gentios. É o resgatador de todo aquele que deseja se chegar ao povo de Israel, descobrindo-lhe o pé num sinal de humildade, dizendo: eu quero ter parte nesse casamento. Metaforicamente, Mashiach faria filhos nesse mundo, conforme diz lá em Isaías capítulo 8. E Mashiach, no capítulo 49 de Isaías, é dito que Hashem não lhe deu apenas como o reunidor das tribos de Israel, mas também como luz para os povos. Também Yaakov Avinu fala sobre seu filho Eudá, Jacó fala para seu filho Judá: de ti procederá Shiló, a quem os povos se ajuntarão. Mashiach deveria exercer para com as nações um status de resgatador, sendo uma luz da Torá para todos os povos. E, de fato, ao longo da história, embora de forma corrompida, transtornada, transformada e disfarçada, por conta de Edom, por conta da Babilônia, que assumiu o personagem Jesus e escondeu dentro dele o verdadeiro personagem histórico, o Rav Yeshua, e o tornou conhecido para todos os povos. Mas aquela imagem que você conhece não é verdadeira. É apenas a maquiagem de algo real que está por trás desse mito. E é o que há de real dentro desse mito que nós, os Bnei Mashiach, acreditamos ser o Messias de fato de Israel. O Rav Yeshua, que viveu no primeiro século e que foi não apenas um judeu praticante, ele foi o tzadik, o justo. E essa justiça que ele trazia em si constrangia os que com ele conviviam e revelava o caráter daqueles que com ele se envolviam, revelando o coração de muitos, revelando a iniquidade de muitos e revelando a sinceridade de muitos. E isso levou ele, inevitavelmente, a cumprir o seu propósito de tzadik nesse mundo, cumprir o caminho do tzadik. E o caminho do tzadik é a morte. E quando ele alcançou o status de um tzadik pleno, então ele se tornou imortal. E essa imortalidade se dá, entre outras coisas, no campo
daquilo que ele representou. Aqui entre nós. Temos dito, temos explicado que quando o tzadik alcança a situação de um tzadik pleno, ele deixa de fazer falta. Porque o tzadik que ainda não cumpriu plenamente sua condição, ele é uma luz que se apaga nesse mundo quando vem a falecer. Mas o tzadik pleno, ainda que sua luz se apague, a sua chama se apague e ele morra, ele de fato não morre e permanece vivo em seus discípulos. É o caso de Moshe Rabbeinu, que 3.500 anos após ter morrido, é presente no meio de nós, através de sua Santa Torá. No caso do Messias, no caso do Rav Yeshua, ele adquiriu a sua ressurreição, que nós acreditamos nela, historicamente, pelos relatos ali, amplamente citados, e depois foi escondido de nós entre as nuvens. Um texto fala que subiu, outro texto fala que ele foi ocultado. Enfim, o fato é que ele foi ocultado de perto de nós, não podemos mais vê-lo. E esperamos o período de seu reaparecimento. E quando ele reaparecer, ele então se fará conhecer aos seus irmãos, como na metáfora da história de Yosef, e também tirará de dentre seus joelhos os seus filhos, e quando Yaakov, que se representa os grandes de Israel, lhe perguntarão quem são estes. Então, aqueles que forem achados realmente como seus discípulos, ele então dirá sobre eles: estes são os filhos que Hashem me deu no Egito. Esses são os filhos que Deus me deu. Seus filhos são aqueles que refletem sua verdadeira imagem. E aí nos colocamos dentro do texto que fala em Romanos. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Sabemos que Mashiach é tido como a imagem do Deus invisível. Como a imagem? Mashiach representava nesse mundo todos os atributos de Hashem que nele estava, por meio da não apenas presença, mas a atuação do Ruach HaKodesh em sua vida. Onde quer que ele estivesse, a Shekhinat Hashem podia ser sentida. Esse é o nível do tzadik, o nível do justo, o nível de alguém que transborda a presença de Deus em sua vida. E ele, sendo a imagem do Deus invisível, quando nos tornamos sua imagem, tornamos-nos por sua vez, a imagem do Deus invisível, manifestando em nós as midot de Mashiach, os traços do caráter de Mashiach, para que dessa forma também tenhamos o caráter de Deus, para alcançarmos a estatura de um varão perfeito, assim como ele foi perfeito. Na paraxá dessa semana, por ocasião da gravação desse programa, nós estamos vivendo a paraxá de Kedoshim, citada inclusive pelo discípulo Keifa, quando diz: sede santos como eu sou santo. Mashiach era um kadosh,
um Eish Elohim, um homem de Deus, um tzadik de fato, um tzadik completo, tzadik Hashalem, tzadik Emet, tzadik de verdade. E todos os seus discípulos deveriam manifestar a justiça que nele havia. E essa justiça os conduz a sermos a imagem do Deus invisível, a imagem de Hashem, como fomos criados para ser. Hoje não vou me ater às discussões cabalísticas referentes à árvore da vida e às Sefirot, embora estejamos vivendo o momento da contagem do Homer, da Sefirat Homer, onde é propício conversar sobre as Sefirot. Talvez possamos falar nisso no nosso coleiro de quarta-feira. Por ora, quero enfatizar que podemos nos tornar a imagem de Deus através de Mashiach. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso redentor. Ele é aquele que nos redime. Aquele que transforma o nosso caráter para sermos de novo aquilo que fomos criados para ser. Um homem segundo a imagem e a semelhança do Criador. E o Criador, bendito seja Ele, nos colocou nesse mundo para governarmos o mundo, para sermos reis. Ele colocou sobre nós sua própria majestade e autoridade, e sob nossos pés este mundo que deveríamos governar. Não nos mostramos eficientes nesse sentido, e toda uma história se percorreu até que Mashiach possa reaparecer e seja breve ainda em nossos dias e nos dias de toda a casa de Israel em tempo próximo. Dessa maneira, quando Mashiach vier a aparecer ou reaparecer, então ele resgatará o mundo que nós não resgatamos. A terra que nós deveríamos ter herdado, ele herdará, como está aqui em Boaz. E por mulher tomará, ou metaforicamente falando, ele aparece de três formas. Ele aparece como esposo, ele aparece como irmão mais velho e ele aparece como pai. Pai, irmão mais velho, esposo. Essas três coisas estão entrelaçadas dentro da metáfora que liga Boaz a Mashiach. Boaz como um arquétipo de Mashiach. Um irmão mais velho, um pai, porque chama Ruth de filha. O irmão mais velho, porque era um resgatador de seu irmão, Elimelech, e de seus primos, talvez, sobrinhos, enfim, não fala ali qual era o grau de parentesco, e como esposo. Então, o Rav Yeshua, o nosso Mashiach, é para nós um irmão mais velho, para nós um mestre, é para nós um pai, embora um jovem de 30 e poucos anos, é para nós um pai espiritual, e é para nós um esposo, que garante o resgate da nossa alma e garante o resgate de todo aquele gentil que se achega ao povo de Israel. Porque ele se tornou uma luz para os povos. Então, aquele que se casa com o Mashiach no sentido metafórico, obviamente, e que se achega ao povo de Israel para dele utilizar de seu sacerdócio, ter parte nas suas alianças, após ter alcançado isto, o abandona
é como se Ruth tivesse usado de Boaz simplesmente para herdar ou para garantir seu sustento, depois pegasse seus filhos e fosse embora. Ela deixaria de ser uma mulher virtuosa, como ela é apresentada aqui, e tornar-se-ia uma aventureira. E sua história jamais estaria escrita como aquela que gerou o rei Davi, que era na prática seu bisneto. Significa que essa geração dos que conheceram o Mashiach traria o Mashiach de novo a este mundo. Davi da Amélia representa Mashiach nessa metáfora e nesse arquétipo. E essa geração é quem trará de novo, gerará Mashiach nesse mundo, para que ele possa reaparecer. Porque nós somos o Mashiach visível nesse mundo. Somos o corpo de Mashiach. Somos a alma de Mashiach. Somos a essência de Mashiach. Temos o perfume do Mashiach. Temos o cheiro dele. Ele é o nosso resgatador. Mas, para que tenhamos parte nessa condição, temos que nos indumentar. E essa indumentária é a indumentária nupcial. E essa indumentária nupcial está relacionada com o mandamento da Torá, Deuteronômio 21, que eu citei no começo do estudo. Verso 10, 21:10 de Devarim. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Eterno teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, ela rapará sua cabeça, cortará suas unhas. E despirá o vestido do seu cativeiro e ficará na tua casa. E chorará seu pai e sua mãe durante 1 mês. Depois a tomarás e tu serás seu marido e ela tua mulher. Tá. O vestido de seu cativeiro era o vestido de sua prostituição, o vestido de sua imoralidade, o vestido de sua idolatria. Ou seja, trocar as vestes, passando por uma tevilá de arrependimento, purificação de fato, sair de uma mera teoria para entrar numa nova realidade, onde nessa realidade, vestes nupciais lhe seriam dadas, para aguardar a revelação de Mashiach novamente, para então adquirir o status de filho, de filha, de esposa, como queira chamar. Isso nos remete ao texto de Matatiyahu, Mateus, assim chamado Novo Testamento, capítulo 22, Mateus, capítulo 22, que é a reprise do Midrash da Grande Ceia que eu citei no estudo, que eu quero indicar para você o estudo, não apenas o estudo, número 1 desse estudo de hoje, como também esse da Grande Ceia, que aborda esse assunto, aborda o assunto do rebanho de Deus nesse mundo. Matatiyahu, capítulo 22, verso 1 diz assim: Yeshua tornou a falar-lhe um midrash, em parábolas. Sucede como no reino dos céus, numa luta Shamaim, o mesmo
com um rei que deu um banquete para núpcias de seu filho. O rei que deu o banquete é Hashem. Seu filho, Mashiach. Ele mandou seus servos chamarem os convidados às núpcias. Chamando-lhes os convidados às núpcias, mas eles não quiseram vir. Ele mandou ainda outros servos com o encargo de dizer aos convidados: eis que eu prepararei o meu banquete, os meus touros, animais cevados que já foram degolados, tudo está pronto, vinde às núpcias. Estes que Hashem mandou foram os profetas do passado, que foi mandado aos príncipes de Israel para que eles tivessem parte do banquete de Hashem nesse mundo, que é o reino do Mashiach. Quando ele fala de animais cevados, eu me lembro da bênção para a entrada do noivo no casamento judaico, que diz: atai a vítima da festa e o tragam até os chifres do altar. A vítima da festa é o próprio noivo. Então o noivo e os cordeiros se mesclam, porque ele é dado em sacrifício quando morre espiritualmente para renascer na condição de um homem casado, com seu quitelo nupcial, com sua veste branca. Mas eles, sem fazer caso, foram para um lugar em seu campo, outro para seu negócio, outros, agarrando os servos, maltrataram e o mataram, falando dos profetas que foram mortos no passado, e cada um buscou seus próprios interesses físicos e não puderam conhecer os desígnios de Hashem. Mas eles, sem fazer caso, foram-lhe para um já lemos. O rei enfureceu-se, enviou tropas para fazer perecer os assassinos e incendiou-lhes a cidade. E aqui fala do exílio de Israel e fala de todo o período de cativeiro que, mesmo após voltarem do exílio babilônico, continuaram a viver todos os reinos até o fim do Império Romano, quando finalmente nosso povo foi dispersado por toda a terra, o chamada diáspora, ou a galut, a grande dispersão. O banquete está preparado, mas os convidados não eram dignos dele. E depois saí às saídas dos caminhos e convocai para o banquete todos aqueles que encontrardes. Esses servos partiram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. E o rei avistou ali um homem que não trajava veste nupcial. Meu amigo, diz-lhes, como entraste aqui sem veste nupcial? Uma veste digna de se assentar ali? Então o rei disse aos servidores: lançai-o de pés e mãos atados nas trevas, fora, e lá haverá ranger de dentes e choro, pois a multidão é chamada, mas poucos são eleitos. No estudo do último Shabat, que eu trouxe essa mesma Midrash à tona, ela estava citada em outro texto, não conta dessa parte, que ocorre depois, que primeiramente os mendigos e os pobres do povo de Israel, depois os outros à beira do caminho, representando aqueles gentios que se achegariam posteriormente, mas em algum momento dessa trajetória da Teshuvá, alguns serão encontrados sem as vestes nupciais. O que significa que antes que Mashiach possa chegar, todos aqueles que estão no Mashiach ou que acreditam estar, deverão fazer uma Teshuvá verdadeira para continuar tendo parte nesse banquete que fala do Olam Rabá,
do Mahuta Shamayim nos dias de Mashiach. Portanto, esse texto, ele está relacionado com a parábola de um homem rico e um outro chamado Lázaro, que não era um amigo do Rav Yeshua. Era outro que era parte de um midrash que ele contou em Lucas capítulo 16. Verso 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do banquete. A porta daquele homem rico. E desejava alimentar-lhe das migalhas que caíam à mesa do rico. Isso nos lembra Ruth, isso nos lembra aquela mulher Ciro-fenícia que eu li no outro estudo, e que se falou, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraham, e morreu também o rico e foi sepultado. O seio de Abraham, na metáfora aqui, representa o Olam Rabá. No Sheol, estando em tormentos, levantou e viu de longe Abraham e Lázaro no seu seio. Ou seja, no reino de Abraham havia, no reino de Mashiach. Então o chamado disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, a Abraham: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui estás consolado tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, te imploro que mandes a minha parentela, para que tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também a este lugar de tormento. Respondeu Abraham: Eles têm Moshe e os profetas, ouçam-nos. Mas ele resistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moshe e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está falando de uma classe do povo judeu que, na época em que o Rav Yeshua apareceu como um pregador itinerante da Judéia, por conta de sua condição, Yeshua estava se dirigindo a uma classe específica de pessoas ricas, e essas pessoas estavam ligadas ao sinédrio, ao templo, especificamente falando dos saduceus, especificamente, e dos membros do sinédrio, que eram em parte saduceus e em parte fariseus, e que, embebedados com sua alma animal, embebedados com suas riquezas, não tinham nenhum interesse na redenção messiânica de verdade. Enquanto isso, os pobres, dentre o povo de Israel, e também alguns gentios que viriam depois, estes comiam das migalhas. Vou usar essa metáfora para falar dos gentios, que comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E mesmo aqueles que hoje estão em Techuvá. Essa Techuvá, ela só é possível porque o povo judeu
tem deixado cair de suas migalhas? Através de seus livros, através da internet, através de todo tipo de coisa que nos permitem alimentar da experiência da sabedoria judaica. De que maneira você se encaixa aqui? Na humildade de Ruth, na humildade da mulher cirofenícia, nós percebemos o mesmo nível de humildade que um gentio deve ter para se achegar ao Deus e ao povo de Israel. Isso se dá mediante uma conversão sincera e desinteressada. Não uma conversão relacionada às bênçãos ou a benefícios que ela pode oferecer, mas sim uma conversão para se achegar ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro povo através de nosso verdadeiro resgatador. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. E Shalom. Continue assistindo os demais vídeos do nosso canal. Até mais. Até o nosso próximo encontro.